Olá, hoje vamos mergulhar num dos temas mais fascinantes que existem, a aprendizagem. Já alguma vez pararam para pensar como é que a nossa mente, do zero, constrói conhecimento? Desde as coisas mais simples às ideias mais complexas. É exatamente essa a viagem que vamos fazer. Pois, parece uma pergunta simples, mas a resposta é um quebra-cabeças incrível que a psicologia tem tentado resolver há décadas. Desde aprender a andar até perceber um conceito de física, o processo é, uau, complexo. E é precisamente isso que vamos tentar desmontar aqui, peça por peça. O nosso roteiro é simples. Primeiro, vamos às bases. O que é, afinal, aprender? Depois, vamos espreitar duas grandes perspectivas. Uma que olha para o comportamento e outra que mergulha na mente. E no fim, claro, vemos como tudo isto se aplica nos dias de hoje. Vamos a isso? Ok, primeiro que tudo temos de estar todos na mesma página. O que é que realmente significa a palavra aprender? A aprendizagem não é nenhuma espécie de magia. É um processo que acontece na nossa cabeça, mas que tem uma base bem real, biológica, na capacidade incrível que o nosso cérebro tem de se moldar e de criar novas ligações, a famosa neuroplasticidade. No fundo, é um mecanismo que nos permite mudar o que sabemos e o que fazemos. E reparem, este processo tem umas características muito próprias. É algo que nunca para, aprendemos a vida inteira, é totalmente pessoal, ninguém pode fazer isto por nós e, muito importante, exige que sejamos ativos, não meros espectadores. Envolve-nos por completo. Mente, emoções, corpo. E funciona como se estivéssemos a construir uma parede, tijolo a tijolo. Cada nova aprendizagem assenta na anterior. Antes de saltarmos para as teorias, é fundamental perceber de onde vêm as ideias. Pensem nisto assim. O empirismo diz que nascemos como uma folha em branco e que a experiência escreve tudo. Já o racionalismo defende o oposto. Já trazemos as estruturas principais connosco. Mas as duas visões que realmente mudaram o jogo são as de baixo, o construtivismo e a sociohistórica. Ambas dizem que nós somos construtores ativos do nosso saber, seja a interagir com o mundo ou, e isto é crucial, com a ajuda de outras pessoas e da cultura que nos rodeia. E com essa base, vamos à nossa primeira grande teoria. Com B.F. Skinner, a conversa muda completamente. Ele não queria saber o que se passava dentro da caixa negra da mente. Ele focava-se naquilo que podia ver e medir, o comportamento. A grande ideia de Skinner chama-se condicionamento operante. Parece complicado, mas a lógica é simples. Nós aprendemos a fazer as coisas com base no que acontece logo a seguir. São as consequências das nossas ações que nos moldam. E olhem, esta citação diz tudo, não é? O que realmente importa não é o que nos leva a fazer algo, mas sim o que acontece depois. É esse resultado que vai ditar se vamos repetir essa ação ou não. Uma ideia super poderosa. Agora atenção, porque isto é muito interessante e às vezes confunde. Tanto o reforço positivo como o negativo servem para aumentar um comportamento. O positivo é fácil, é dar uma recompensa, como uma boa nota. Mas o negativo não é um castigo, é retirar algo mau. Imaginem, o barulho na sala para quando começamos a estudar. O comportamento de estudar é reforçado, porque eliminou uma coisa chata. E na educação, as ideias de Skinner foram uma autêntica revolução. Ele era totalmente contra a punição e defendia o reforço. Isto deu origem à instrução programada e até às primeiras máquinas de ensinar, que, no fundo, davam um feedback imediato, um reforço instantâneo a cada resposta certa. Ele estava, sem saber, a lançar as bases para a tecnologia educativa que temos hoje. Muito bem, agora vamos virar a câmara. Saímos do comportamento observável e vamos mergulhar de cabeça naquela caixa negra, a mente. Vamos ver como é que ela constrói ativamente o conhecimento. E começamos com David Ausubel. A sua grande teoria é a da aprendizagem significativa. E este mapa conceptual mostra a ideia na perfeição. Para aprendermos a sério, para a informação ficar, ela tem de fazer sentido. Não pode ser só decorar, tem de se ligar a alguma coisa. E o segredo, o ponto fulcral, está todo nesta citação. Para Ausubel, o que já sabemos é a coisa mais importante de todas. As novas informações precisam de uma âncora na nossa mente. Um conhecimento prévio onde se possam agarrar. Sem essa âncora, a nova informação fica à deriva e acaba por se perder. A seguir, o gigante Jean Piaget. Para ele, o conhecimento não é algo que se recebe, é algo que se constrói. E a nossa mente faz isto através de dois processos-chave. Primeiro, a assimilação. É quando tentamos encaixar uma coisa nova nas gavetas mentais que já temos. Mas, e quando não cabe? Aí entra a acomodação. Somos obrigados a mudar as nossas gavetas ou até a criar novas para que a novidade faça sentido. E esta construção, segundo Piaget,
não acontece ao acaso. Acontece por fases, por estágios bem definidos. Começa com uma inteligência puramente prática, de ação, no sensório motor. Depois, explode a linguagem e o simbolismo, no pré-operatório. A seguir, a criança começa a usar a lógica, mas para coisas concretas, que pode ver e tocar. E, finalmente, no operatório formal, chega à capacidade de pensar sobre o abstrato, sobre hipóteses, sobre e se. E agora, para completar o trio, entra em cena Vygotsky, que nos traz a dimensão social. O seu conceito mais famoso é a zona de desenvolvimento proximal. É uma ideia brilhante. Ele diz que a verdadeira aprendizagem não acontece naquilo que já dominamos, nem naquilo que é demasiado difícil. Acontece naquele espaço mágico, naquela ponte entre o que conseguimos fazer sozinhos e o que conseguimos fazer com uma pequena ajuda. É aí que a magia da interação acontece. E este slide mostra o grande debate entre Piaget e Vygotsky. Para Piaget, o desenvolvimento vem primeiro. É como se tivéssemos de atingir uma certa altura para chegar à prateleira da aprendizagem. O desenvolvimento limita o que se pode aprender. Para Vygotsky, a lógica é o contrário. É a aprendizagem, com a ajuda dos outros, que funciona como um escadote, que nos puxa para cima e nos faz desenvolver. A aprendizagem impulsiona o desenvolvimento. Fantástico. Temos estas teorias incríveis, algumas com quase 100 anos. Mas a grande questão é, e agora? Como é que isto tudo se traduz para o mundo real, para a prática? Pois bem, se olharmos para uma sala de aula moderna e inovadora, a resposta é: elas vivem em todo o lado. Muitas das metodologias que hoje consideramos de ponta são, na verdade, filhas e netas diretas destas grandes teorias. E aqui está a prova. Isto é a teoria a ganhar vida. Quando falamos de aprendizagem baseada em projetos, isso é Piaget puro, com o aluno a meter a mão na massa e a construir conhecimento. A sala de aula invertida, que usa o tempo de aula para colaborar e discutir, é Vygotsky na sua máxima força. E a gamificação, com os seus pontos e recompensas. Olá, Skinner! É um eco direto do seu condicionamento operante. No fundo, o que todas estas abordagens nos mostram é uma mudança de paradigma gigante. O foco deixou de ser apenas ensinar conteúdos e passou a ser o de capacitar as pessoas para o processo de aprender a aprender. A ideia é criar aprendizes para a vida. E é com esta reflexão que terminamos. Skinner, Ausubel, Piaget, Vygotsky, todos eles nos deram mapas diferentes para o incrível território da aprendizagem. Hoje, talvez a lição mais importante seja que o mapa mais valioso é aquele que cada um de nós aprende a desenhar para si mesmo. E fica a pergunta no ar. E se a verdadeira chave não for o que se aprende, mas dominar a arte de aprender a aprender? Fica a reflexão. Muito obrigado.